Para começar esse vídeo respondendo a pergunta do título, sim, o perdão pode ser sim um sinal de maturidade, tanto para quem perdoa quanto para quem verdadeiramente se sente perdoado. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para te ajudar a se tornar uma pessoa mais madura. Pra gente conseguir entender por que é que o perdão pode significar um sinal de maturidade, como é que essa relação acontece e o que é verdadeiramente o perdão, a gente precisa falar antes sobre justiça. Entender um pouco mais desse conceito pode te ajudar a perceber que o perdão é sim um sinal de maturidade. Bom, o conceito que a gente tem de justiça é muito pautado, é muito relacionado àquela regra ali de você receber aquilo que você merece, né? Então, se você fez uma boa ação, você merece receber algo bom. Se você fez uma má ação, você merece receber algo mal. Ou até mesmo se você fez ali o mínimo, né? O necessário, o suficiente, não merece nada ali. É o neutro, é algo nesse sentido. A gente pauta a nossa noção de justiça a partir desses preceitos. E isso eu tô falando aqui não só na justiça convencional ali, né? No que a gente tem como direito, mas também no que a gente tem como a noção de justiça, daquilo que é justo. E o perdão é justamente o contrário disso. Perdão é dar aquilo que alguém não merece. Mas por que uma pessoa perdoaria gratuitamente? A única entidade que faz isso é Deus. Então a gente já começa aí olhando para isso de uma forma divina, para o perdão de uma forma divina, né? Uma moralidade divina. O conceito que a gente tem, né, de um Deus misericordioso está muito atrelado à capacidade dele de perdoar, por exemplo. Mas não somos deuses aqui na Terra, ou pelo menos a maioria de nós não se identifica dessa forma. Então, por que é que a gente perdoa? É justamente aí que o conceito de perdão se aproxima muito do conceito de um sinal de maturidade. Ao perdoar, a gente não faz isso porque a outra pessoa merece o nosso perdão ou porque isso é uma atitude justa. A gente faz isso porque primeiro a gente consegue reconhecer que a nossa humanidade é falha e que a gente não consegue aplicar a justiça à torto e à direito e que existem coisas mais importantes na nossa vida do que ficar ali nessa briga, nessa disputa para saber o que é justo, o que é injusto, o que é o certo, o que é o incerto. A gente conseguir superar essas noções nossas que estão muito relacionadas à nossa sobrevivência, à nossa subsistência, que é por isso que a gente tenta se vingar das outras pessoas, né, para manter o que é nosso, e prioriza a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa felicidade, perdoando, é um sinal que se aproxima muito ali da maturidade, porque significa que a gente conseguiu transpassar aquela reação ali, muitas vezes emocional, passar pelo nosso lobo pré-frontal, né, essa parte da racionalidade, ponderar, analisar e perceber que existem coisas que valem muito mais a nossa paz do que a nossa certeza, a nossa garantia ou o nosso se afirmar correto. E ninguém consegue descobrir e se aproximar desse conceito sem a maturidade. Tem uma forma de pensar maturidade que eu acho muito importante, muito genuína. Eu gostaria até de trazer mais aqui para vocês esse conceito, que é entender a maturidade como a nossa capacidade, a nossa habilidade de alcançar o nosso pleno potencial. Ou seja, ser uma pessoa madura ou agir de uma forma madura é agir em prol de ser quem você realmente é ou quem você realmente deseja ser. Como aquele conceito mesmo de uma semente de uma árvore, sabe? De que a gente pode plantar ou a gente pode nascer como uma semente, ou seja, tem muita potência ali dentro da gente. E se a gente estiver no terreno certo, regado na quantidade de vezes certa, criando raízes, a gente consegue florescer, amadurecer e atingir o nosso potencial de árvore. É claro que na nossa vida humana as possibilidades são muito maiores do que a de uma planta, né, ou de um outro ser vivo, e a gente pode escolher muitas vezes o que é esse realmente, o que é esse verdadeiramente ser para cada um de nós. Mas você percebe que quando você está conectado com aquilo que é valoroso para você, com aqueles limites que você sabe que são inegociáveis, com aquilo que você sabe que você pode ceder, com o teu propósito, fica muito mais fácil de exercer esse perdão e até mesmo de amadurecer. Você sabe qual é a direção que você precisa seguir, como o girassol que vai se inclinando ali na direção do sol para poder crescer.
ele sabe aquela direção que ele tem que buscar, o nosso propósito é quase como se fosse a nossa bússola para o amadurecimento. O propósito guia a gente rumo a conseguir se tornar quem a gente quer ser. E eu não tô falando aqui também que a gente não precisa da justiça, tá, gente? Mas que ela é limitada, assim como muita coisa na nossa vida, ou quase tudo na nossa vida. E não dá pra gente ser um grande campo jurídico o tempo inteiro. Na vida prática das coisas, a gente precisa exercer muitas vezes o perdão ali, ou passar por cima de algumas coisas para que aquilo que verdadeiramente nos importa seja preservado e seja alcançado. Então perceba que grande parte desse processo do perdão tem a ver com a aceitação também. Você conseguir aceitar que a outra pessoa é falha, que sim, ela te magoou, ela te machucou de alguma forma, independente do que ela faça para reparar aquilo, você teve esse senso de autorresponsabilidade e principalmente de autocuidado consigo mesmo para conseguir viver para além daquilo, ou seja, não é um ponto que faz com que você não consiga avançar em determinadas etapas, em determinadas áreas da tua vida, e não tem como você passar pelo perdão sem a aceitação. E a aceitação é um termo que vira e mexe eu trago aqui para vocês também e falo como é difícil, como é contraintuitivo muitas vezes e que não é um movimento passivo. Gostaria de frisar isso aqui também, falando sobre o perdão. Não é porque a gente sabe racionalmente que a gente consegue aceitar e passar por cima das coisas. A gente tem essa dificuldade, ou melhor, esse apego àquilo que é previsível e que vai garantir a nossa sobrevivência. Então é muito mais fácil que a gente não queira aceitar certas coisas que são injustas, por exemplo, na vida, visando a nossa sobrevivência, visando a nossa segurança. Mas muitas vezes é preso a essa segurança ou esse ideal aí previsível que a gente tem na nossa cabeça de sobrevivência, que a gente não consegue se desprender daquilo que nos prejudica no dia a dia. E por mais que possa parecer um discurso bonito esse aqui que eu tô fazendo sobre o perdão, perdoar é muito trabalhoso. Justamente pelo que eu acabei de falar pra vocês. É contraintuitivo a aceitação daquilo que é injusto. É você levar a cabo, levar a conta e as últimas circunstâncias do teu instinto natural ali, da forma como o teu cérebro funciona, para que ele consiga se adaptar, se remodelar, ser ainda mais plástico diante das situações que você precisa para alcançar o teu potencial. E no começo do vídeo eu falei que o perdão, ele é sim um sinal de maturidade, tanto para quem perdoa, ou seja, para quem consegue aceitar a falha do outro, perceber que se aprisionar aquela ideia, aquele fato que aconteceu não vai te levar a chegar onde você quer chegar verdadeiramente. Mas eu disse que além de ser um sinal de maturidade para quem perdoa, também é um sinal de maturidade para quem se sente verdadeiramente perdoado. Porque o que pode acontecer, em grande parte das vezes, é que a pessoa que sofre o perdão, a pessoa que foi perdoada, ela acredita que ela é merecedora daquele perdão. E quando isso acontece, aquilo não tem um efeito que tem sobre as coisas. Você ser verdadeiramente perdoado, ou seja, saber que você não merece aquele perdão, que o que aquela pessoa tá fazendo com você não é justo nesse sentido, é você reconhecer também que você é falho. É você conseguir aceitar a tua vulnerabilidade, a tua fragilidade diante das circunstâncias, diante desses cenários. E mais uma vez, não é fácil a gente aceitar aquilo que deixa a gente vulnerável, ou seja, aquilo que pode prejudicar a relação com outra pessoa, aquilo que pode prejudicar a nossa subsistência, o nosso desenvolvimento em determinado grupo, num determinado ambiente de trabalho. É contraintuitivo. Mas quando a gente consegue acessar esse campo, perceber que isso não nos enfraquece necessariamente, que a gente pode pegar as nossas vulnerabilidades, que também é comum a todo ser humano ter, a qualquer ser vivo, ser existente nessa terra ter, e transformar aquilo num aprendizado. Para que aquilo que uma vez foi vulnerabilidade não se torne mais vulnerabilidade. Para aquele erro que aconteceu uma vez, você injustamente foi perdoado, consiga não se repetir mais vezes. Esse foi um vídeo mais para você refletir sobre esse tema, se você quer perdoar alguém, se você quer ser perdoado por alguém. Aproveita e compartilha esse vídeo com essa pessoa para que vocês possam começar a falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu te vejo por aqui na próxima semana, na quarta-feira, com mais um vídeo às 18 horas. Um abraço e até lá!